som da festa vai subir, da sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, da sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia, aleluia. Está conosco nessa noite o licenciado Rodrigo Falsetti, que é o ano dele de preparação para a ordenação. Então ele está conosco. Eu o vi pregar e fiquei impressionado, né? Então que Deus esteja abençoando a vida dele e nessa noite ele seja realmente boca de Deus para cada um de nós. Eu gostaria de chamar o presidente, o presbítero Omar, presidente do Presbitério Central Paulista, para estar orando e abençoando a vida do Rodrigo. Antes, irmãos, boa noite, graça e paz. Privilégio estar aqui na Terceira Igreja de Bauru. E sempre quando eu venho, além de ser muito bem recebido, tenho esse privilégio de participar de um culto de louvor e adoração no nome de Jesus. Oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos porque o Senhor está aqui. Louvado seja o nome do Senhor, porque apesar dos nossos pecados, dos nossos erros, mesmo assim o Senhor nos escolheu e o Senhor nos ama e o Senhor se aproxima de nós. Obrigado, Senhor. Graças te damos pelos cânticos, pelas orações, por essa oportunidade maravilhosa da Santa Ceia do Senhor Jesus Cristo, pão da vida, ó Pai, aquele que derramou o seu sangue para morrer em nosso lugar. E agora, ó Deus, oramos por esse momento também bastante importante do culto, em que vamos ler e meditar na sua palavra. Abençoe o Rodrigo, que seja uma bênção nas tuas mãos, que saiamos daqui abençoados, alimentados pela sua poderosa, agradável e maravilhosa palavra. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Com muita alegria mesmo, de poder voltar e compartilhar da palavra de Deus na igreja que foi a minha casa. Mas a igreja que foi minha casa literalmente. Eu lembro que provavelmente no ano de 87, 88 nos mudamos para cá, meus pais como zeladores da igreja. Aprontei muito nessa igreja quando pequeno, os mais velhos se lembram, a Delci está dando risada, porque se lembra. Muito feliz de retornar, de receber um abraço do presbítero Milton, não tem preço. Muito feliz. E algo que me emociona, até comentei com o presbítero Omar, este púlpito aqui. Este púlpito é preservado desde a época do pastor Atílio. Quantas vezes pegava a chave escondida da minha mãe, zeladora da igreja, vinha para a igreja que era menor, mas era esse púlpito aqui, e ficava brincando de pregar, pregava para os bancos, tinha o grande sonho de ser missionário na época, e poder voltar, não mais brincando, mas levando muito a sério, para mim é especial estar aqui com os irmãos. Hoje à noite eu guardo essa igreja, a Terceira IPI, sou muito grato a Deus por todo o investimento que a igreja fez em mim, me enviou para Jocum no ano de 2000 e me arrependo, deveria ter aproveitado mais, deveria ter honrado mais o conselho daquela época, mas prefiro ficar com as lembranças boas, as lembranças dessa igreja que eu carrego no coração. Meus irmãos, eu gostaria de compartilhar a palavra de Deus. E gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Eu gostaria de compartilhar um texto muito conhecido,
que se encontra no primeiro livro do profeta Samuel. Samuel capítulo 17. 1 Samuel capítulo 17. Valeria a pena ler o capítulo todo, capítulo 17 todo. Mas como o capítulo é bem longo, bem extenso, eu vou pular algumas partes, alguns versículos. Eu gostaria que os irmãos me acompanhassem. Também farei a leitura numa versão um pouco diferente, na versão que foi lançada em 2017, que se chama Nova Almeida Atualizada. É bem parecida com a Almeida Atualizada que nós geralmente temos em nossas casas. Gostaria então que os irmãos me acompanhassem na leitura. Vou pular alguns versos. A partir do verso 1, a passagem que nós vamos ler é o texto de Davi e Golias. Davi e Golias. Diz assim, a partir do verso de número 1. Os filisteus reuniram as suas tropas para a guerra em Socó, que fica em Judá. Eles acamparam entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Saul e os homens de Israel se reuniram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam num monte e os israelitas estavam num outro monte, ficando o vale no meio deles. Então do arraial dos filisteus saiu um guerreiro chamado Golias. Ele era da cidade de Gate e tinha quase 3 metros de altura. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava uns 60 quilos. Versículo 10. E o filisteu continuou: hoje eu desafio as tropas de Israel. Deem-me um homem para que lute comigo. Quando Saul e todo Israel ouviram essas palavras do filisteu, ficaram assustados e com muito medo. Verso de número 20. No dia seguinte, Davi se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com o guarda, carregou o que havia sido preparado e partiu, como Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento quando as tropas estavam saindo para colocar-se em ordem de combate, e aos gritos chamavam para a batalha. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi deixou o que havia trazido aos cuidados do guarda da bagagem e correu para a batalha. Quando chegou lá, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Enquanto Davi ainda falava com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o guerreiro cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E falou as mesmas coisas que havia falado anteriormente. E Davi escutou. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam dele com muito medo, e diziam uns aos outros: vocês viram aquele homem? Ele veio para afrontar Israel. O rei dará muitas riquezas para quem matar aquele homem. Também lhe dará a filha em casamento, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então Davi perguntou aos homens que estavam perto dele: o que será dado ao homem que matar esse filisteu e livrar Israel de tal afronta? Quem é esse filisteu incircunciso para afrontar o Senhor dos exércitos, os exércitos do Deus vivo? Verso 31. Alguns homens que tinham ouvido as palavras de Davi foram anunciá-las a Saul, que mandou chamar Davi. Davi disse a Saul: que ninguém desanime por causa dele. Este teu servo irá e lutará contra esse filisteu. Porém, Saul disse a Davi: você não poderá ir contra esse filisteu para lutar com ele. Você ainda é jovem e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Verso 37. E Davi continuou: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com a sua própria armadura, pôs um capacete de bronze na cabeça dele e o vestiu com uma couraça.
Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, pois jamais a havia usado. Então Davi disse a Saul: eu não posso andar com isso, porque nunca o usei. Davi tirou aquilo de sobre si, pegou o cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia consigo. E com a sua funda na mão, foi na direção do filisteu. O filisteu também vinha caminhando e se aproximava de Davi, tendo à frente dele o seu escudeiro. O filisteu olhou e, vendo Davi, o desprezou, porque era apenas um moço ruivo e de boa aparência. O filisteu disse a Davi: será que eu sou um cachorro para que você venha contra mim com pedaços de pau? E pelos seus deuses o filisteu amaldiçoou Davi. E disse mais a Davi: venha aqui, que eu darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu o matarei, cortarei a sua cabeça, e hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus, às aves do céu e às feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda a multidão saberá que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. E aconteceu que quando o filisteu se levantou e começou a se aproximar de Davi, este se apressou deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tirou dali uma pedra, e com a sua funda a atirou contra o filisteu, atingindo-o na testa. A pedra se encravou na testa e ele caiu com o rosto no chão. Assim, Davi derrotou o filisteu com uma funda e uma pedra. Ele derrubou e o matou. Não havia nenhuma espada na mão de Davi. Por isso, Davi correu e, lançando-se sobre o filisteu, pegou a espada dele, tirou-a da bainha e o matou, cortando com ela a cabeça dele. Quando os filisteus viram que o seu herói estava morto, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram, deram um grito, perseguiram os filisteus até Gate e até os portões de Ecrom. E os filisteus caíram feridos pelo caminho de Saaraim até Gate e até Ecrom. Até aqui a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez? Baixa a sua cabeça. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, ó Deus, que é viva, eficaz, que penetra, ó Deus, o nosso íntimo. O Senhor, ó Pai, que sonda os nossos corações, ó Pai, nos ilumine, ó Deus, pela tua palavra. Nos ensine nessa noite, ó Pai. Nos ensine nessa noite através da escola do Espírito Santo, ó Deus. Que o Senhor venha trazer sentido dessa palavra, ó Deus, ao nosso dia a dia, ao nosso coração. Ó Deus, nós te agradecemos porque o Senhor preservou os acontecimentos do Vale de Elá até hoje. Porque nós cremos que o Senhor quer falar conosco através da sua palavra. Nós te agradecemos por isso, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, uma das estratégias de guerra mais conhecidas, uma das mais conhecidas, mais usadas ultimamente, é uma estratégia de guerra que se chama choque e pavor. Se você gosta de histórias de guerra, talvez já tenha ouvido falar ou já tenha lido a respeito, choque e pavor. Choque e pavor é uma estratégia que faz parte de uma doutrina de guerra dos Estados Unidos da América, por exemplo. Choque e pavor parte do seguinte princípio: quando você ataca o inimigo, tudo o que você deve fazer é mostrar todas as suas garras, atacar por todos os lados, mostrar toda a sua força bélica. Por quê? Para que o inimigo perca a vontade de reagir, para que o inimigo desista de lutar. É uma estratégia de intimidação, uma estratégia de intimidação. No texto que nós lemos, aparece aqui um gigante chamado Golias.
Golias era uma espécie de instrumento de destruição em massa. Golias fazia parte de uma estratégia dos filisteus muito parecida com a estratégia choque e pavor. A pessoa mais alta do mundo hoje, que se tem notícia, é um turco de 34, 35 anos, que mede aproximadamente 2,40 de altura. 2,40 de altura. O texto bíblico diz que Golias media quase 3 metros de altura. Só a armadura que Golias carregava, a couraça de Golias, pesava 60 quilos. 60 quilos talvez seja o peso de muita gente aqui na igreja. Não é o meu caso, mas talvez seja o seu caso. 60 quilos era o peso da couraça de Golias. Golias havia sido treinado desde pequeno. Era um guerreiro habilidoso. E por conta do seu tamanho, da sua armadura, da sua força, da sua habilidade, Golias pensava que podia tirar Israel do seu caminho. Golias achava que podia afrontar o Senhor dos exércitos. E parece que a estratégia de choque e pavor dos filisteus está dando resultado no acampamento dos israelitas. Parece que os soldados perderam a coragem, perderam o ânimo de batalhar, de lutar pelas suas esposas, de lutar pelos seus filhos, de lutar pelo seu gado. E olha que Israel não é inexperiente em batalha. No passado, Israel já havia conquistado cidades fortificadas, por exemplo, Jericó. Israel era um país experiente em guerras. Israel também tinha os seus veteranos, a começar pelo rei Saul. A Bíblia diz que ele se destacava não só pela sua beleza, ele não era apenas o homem mais bonito de Israel na época, mas Saul se destacava pela sua altura. Saul era o homem mais alto e o mais habilidoso em combate e em guerra em toda a terra de Israel. E além de Saul, Israel também tinha os seus veteranos em guerra, os generais do exército, inclusive o filho de Saul chamado Jonatas. Só que agora este Saul, aquele que havia vencido alguns capítulos anteriores o exército dos amonitas, agora ele está com medo. Enquanto Golias está afrontando o Deus dos exércitos, ele está na sua tenda, de maneira covarde, ouvindo a afronta de Golias e fazendo de conta que aquilo não é com ele. Os demais veteranos de Israel também estão apavorados, segundo o texto, eles estão morrendo de medo. E eis que surge uma pergunta no meio do acampamento: e agora? E agora? Quem vai lutar por nós? Quem vai guerrear por nós? Meus irmãos, o tema central dessa reflexão, que eu gostaria que você não perdesse de vista nessa noite, é que o ungido do Senhor é quem luta pelo seu povo. É o ungido do Senhor que luta por nós. Surge então no cenário, surge na história um rapaz ruivo, novo, de boa aparência, músico habilidoso, tocava harpa, mas trabalhava como pastor de ovelhas, cuidava do rebanho da sua família. Este moço se chama Davi. Davi já tinha sido ungido no capítulo anterior, capítulo 16, como o futuro rei de Israel. Mas ninguém sabia disso. Apenas a família de Davi sabia, mas ninguém. E até Davi receber de fato o reino de Israel e Judá, levaria muito tempo. Ainda o coração de Davi seria muito trabalhado até esse acontecimento. Davi recebe, como nós vimos no texto, a missão de levar a marmita para os seus irmãos que estavam em guerra. Jessé disse: Davi, leve a marmita para os seus irmãos que estão no campo de batalha. E Davi obedece, deixa o gado com um trabalhador, com um empregado, e vai até o acampamento dos israelitas. Chegando no acampamento dos israelitas, Davi ouve a afronta do Golias, do filisteu. E a primeira coisa que Davi pensa: quem é este incircunciso para afrontar o Senhor dos exércitos? E meus irmãos, fica nítido nessa história
que Davi é o único que olha para Golias, Davi é o único que olha para essa situação com os olhos da fé. Porque os veteranos de guerra, eles estão olhando para Golias e calculando a altura dele, calculando a força do inimigo. Nós não temos a altura dele, nós não temos as armaduras de Golias, então nós vamos perder. Para Davi é completamente o contrário, porque a conta na cabeça de Davi é muito simples. Espera aí, se este incircunciso está afrontando o Senhor dos Exércitos, significa que qualquer um que lutar contra esse gigante vai vencer. E para Davi isso era tão fácil e tão simples que ele se interessa pelo prêmio. Se você ler com calma o capítulo 17, vai reparar que várias vezes Davi pergunta para as pessoas ao redor o que o rei vai dar para aquele que matar o gigante. Isenção de impostos, a filha do rei em casamento, prêmios. Mas espera aí, como ninguém teve a ideia, é só matar o gigante. Davi tinha essa fé. E com essa fé então Davi é levado diante do rei Saul. E a primeira coisa que Davi faz diante do rei Saul é: rei, não se desespere, que ninguém desanime por conta da afronta deste incircunciso. Meus irmãos, outra coisa que é preciso destacar nessa mensagem, outra coisa que eu preciso destacar aqui nessa reflexão, é que o ungido do Senhor usa as armas do Senhor. O ungido do Senhor usa as armas do Senhor. Os filisteus chegaram no vale e lançaram um desafio aos israelitas, dizendo: olha, escolham aí um representante, porque nós temos o nosso representante, o campeão de UFC Golias. Escolham aí um representante. Eles vão lutar. O vencedor, o povo daquele que vencer, vai dominar contra o povo daquele que for derrotado. Quem deveria ser o representante nessa batalha, nessa guerra? Saul. Não somente porque Saul era rei, mas porque Saul era o homem mais alto de Israel. Saul era o homem mais forte de Israel naquela altura do campeonato. Mas a coragem não está com Saul. A coragem está com o menino da marmita. E parece que Saul acaba reconhecendo isso. Saul dá o braço a torcer e diz: ok, Davi, você vai lutar contra o gigante. Saul reconheceu a coragem do menino da marmita. Só que Saul pensava o seguinte: tudo bem, Davi, você vai lutar contra o gigante, mas dessa maneira, aparentando um pastor de ovelhas, você não tem chance. E Saul então tenta colocar a sua própria armadura em Davi, porque na cabeça de Saul, Davi só teria chance se Davi usasse armas iguais às armas do inimigo. Meus irmãos, talvez aqui Davi tenha sofrido a sua maior tentação. E agora? Eu uso as armas iguais à do inimigo, a veste de Saul, ou uso as armas do Senhor? E Davi escolhe então definitivamente usar as armas do Senhor, confiar no poder de Deus, o Deus que já havia o livrado do leão e do urso. É verdade que Davi leva a sua funda, é verdade que Davi passa no riacho, escolhe ali 5 pedras, mas Davi está confiando no poder do Senhor, tanto que o texto aqui deixa claro. Davi declara: a batalha pertence ao Senhor. Meus irmãos, eu creio também que para Davi, acima da filha do rei em casamento, acima da isenção de impostos à sua família, acima de todo o prêmio, o que está em jogo aqui para Davi é a honra do Senhor dos Exércitos, é a honra do nome Yahvé. É isso que está em jogo aqui para Davi. Irmãos, Davi e Golias é uma história inspiradora, uma história que já inspirou filmes, é uma história que já inspirou
até mesmo novela da Record. Davi e Golias é sempre lembrado no esporte. Quando um time pequeno vence um time grande, principalmente na final de campeonato, logo se faz a comparação. Davi venceu Golias mais uma vez. Quantas palestras motivacionais já foram inspiradas na história de Davi e Golias? Mas, meus irmãos, por quê? Por que Deus preservou essa história por séculos e séculos? O que o Senhor tem para nos ensinar com a história de Davi e Golias hoje? Como essa história se traduz na nossa realidade, no nosso dia a dia? E sabe de uma coisa, meus irmãos, que me deixa muito triste e decepcionado, e me incluo nisso também, é que nas nossas devocionais, nos nossos estudos, nos nossos sermões, muitas vezes nós pegamos histórias do Antigo Testamento e colocamos no mesmo patamar daquelas histórias que passam uma lição de moral para a gente. Pegamos histórias do Antigo Testamento e rebaixamos no mesmo nível da história dos 3 porquinhos. No mesmo nível de Rapunzel. No mesmo patamar da história da Cinderela. Quantos já não leram 1 Samuel 17, fizeram a devocional da semana, e chegou à conclusão de que aqui a palavra de Deus está querendo nos ensinar como enfrentar os gigantes da nossa vida? Quantos transformaram a história de Davi e Golias em mera palestra motivacional? É válido tirar lições de moral do Antigo Testamento. Nós precisamos aprender com os grandes heróis da fé do Antigo Testamento. Isso é bom, isso é edificante, mas, meus irmãos, aqui a Bíblia não está querendo te ensinar como vencer os gigantes da sua vida. Até mesmo porque talvez você já tenha apanhado o suficiente, pelo menos eu apanhei o suficiente, para entender que alguns gigantes a gente não consegue derrotar pelas nossas próprias forças. Tem muita gente que não consegue vencer um câncer, tem muita gente que não consegue vencer a depressão, muitos não conseguem sobreviver a uma crise financeira. Davi e Golias não é uma história motivacional. Muita gente já se frustrou dentro das igrejas, pensando, em algum momento, lendo essa passagem, que essa pessoa era Davi, o Davi de hoje, e que estava enfrentando um gigante na sua vida, colocou umas 3 pedras no bolso, foi para a batalha e terminou derrotado. A Bíblia não está querendo te ensinar como vencer os gigantes da sua vida. Tem uma coisa que nós precisamos aprender com essa palavra. Tem uma coisa que nós precisamos aprender com 1 Samuel 17. Nunca mais se esqueça disso. Você não é o Davi dessa história. Eu não sou o Davi dessa história. Nós não somos o Davi dessa história. Davi e Golias não é uma história motivacional. Davi e Golias é o próprio retrato do Evangelho de Cristo. Porque Davi e Golias escancara na nossa face, escancara no nosso rosto, que nós não podemos vencer pela nossa própria força a oposição deste mundo. Você não pode vencer pela sua própria força o pecado, não pode vencer a morte, não pode vencer o diabo. Mas o ungido do Senhor pode. Amém? O ungido do Senhor pode vencer. E meus irmãos, e vocês sabem de qual ungido agora eu estou falando. Jesus de Nazaré. Jesus é o filho de Davi. Jesus é o Messias. Messias que vem do hebraico e significa ungido. Jesus Cristo, Cristo que vem do grego e também significa ungido. Jesus é o ungido que venceu aquele que nos causava choque e pavor.
Jesus é aquele que venceu o gigante que nós não podíamos derrotar. Meus irmãos, é impressionante o paralelo que a Bíblia faz entre Jesus e o filho de Davi. Desculpa, entre Davi e o filho de Davi, entre Jesus e o rei Davi do Antigo Testamento. No passado, no Antigo Testamento, Davi venceu o gigante sem armaduras, com um cajado na mão, em baixa estatura. Jesus venceu a morte e o pecado na sua condição de servo sofredor. Golias achava que Davi não teria vez contra ele. O diabo achou que a cruz fosse deter o nosso Senhor Jesus Cristo. A pedra que Davi usou para derrotar Golias era uma pedra pequena, que Davi pegou ali num riacho. A pedra que Jesus usou para derrotar a morte era uma pedra enorme, mas essa pedra foi rolada da porta do sepulcro, pelo poder da ressurreição. Jesus é o ungido que derrotou aquele que nos causava morte e pavor. E meus irmãos, esta é a melhor coisa que aconteceu nas nossas vidas. É isso que nós celebramos há pouco tempo, no momento da ceia. Eu sei que nós podemos ter vários gigantes nas nossas vidas. Você tem os seus gigantes, sim, mas nada se compara com um gigante chamado pecado. Porque é o pecado que faz separação entre Deus e o homem. É o pecado que trouxe a morte no mundo. É o pecado que trouxe a morte no mundo. Ok, mas se eu não sou o Davi dessa história, se eu não sou o herói dessa história, o protagonista, se nós não somos o Davi, quem somos nós nessa história, meus irmãos? Quem somos nós? Sabe quem somos nós nessa história? Em 1 Samuel 17, nós somos aqueles veteranos de guerra de Israel, aqueles soldados covardes, medrosos, sem capacidade alguma de derrotar o gigante. Que decepção, que decepção. Eu gostaria muito de ser o Davi dessa história. Eu gostaria muito de ser o herói dessa história. Gostaria muito de ser o protagonista dessa história, mas eu não sou. O protagonista aqui é o Jesus de Nazaré. É o Jesus Cristo. Agora, se nós não somos o Davi dessa história, se somos apenas aqueles soldados covardes, o que essa história tem a ver com a gente? O que cabe a nós? Porque daqui a pouco o culto vai acabar. Começa a segunda-feira, nós temos os nossos desafios, nós temos também os nossos gigantes para enfrentar. E o que nós podemos extrair dessa história? O que nós podemos extrair desse texto? Meus irmãos, conforme nós lemos nos últimos versículos, o texto bíblico diz que quando Davi cortou a cabeça de Golias, quando Davi tomou a espada e cortou a cabeça de Golias, aquele povo com medo, aqueles soldados, eles entraram em ação. Diz o texto que aqueles judeus, aqueles israelitas avançaram contra os filisteus, eles perseguiram os filisteus, eles derrotaram os filisteus. É lógico que nós não ajudamos Jesus a derrubar o gigante, nós não ajudamos Jesus a ressuscitar. Mas o Jesus que ressuscitou hoje nos convoca para uma batalha, e para uma batalha que pertence ao Senhor. O Senhor quer e o Senhor espera que nós lutemos e que nós participemos de uma batalha que pertence ao Senhor, em nome do ungido. E se nós tivermos esta consciência, irmãos, de que a batalha não é nossa, se tivermos consciência de que nós devemos usar as armas do Senhor e não as mesmas armas do inimigo, pode ter certeza que nós podemos vencer sim a tentação, através da santificação na nossa vida. Nós podemos vencer o ódio das pessoas através do amor, através da oração,
abençoando os nossos inimigos, abençoando aqueles que nos perseguem. Nós podemos vencer a falsa acusação através do testemunho de vida no nosso trabalho, através do testemunho de vida na escola, e nós podemos vencer o desânimo, podemos vencer o cansaço através de oração, jejum e oração, buscando refúgio no Senhor. Essa é a nossa batalha, meus irmãos. Essas são as armas que nós devemos lutar nessa batalha. O que nós não podemos nessa luta é cair na chantagem do inimigo, é cair na mentira do inimigo, na sua estratégia de choque e pavor, porque o diabo, ele quer que você acredite que você, por você mesmo, vai resolver os problemas da sua vida. O diabo quer que você lute por você mesmo, não de joelhos dobrados, não com jejum, não com oração, não alimentado pela palavra, mas na sua força, pela sua autoridade espiritual. Muitas vezes há uma autoridade que não é alimentada pelo poder da palavra de Deus, uma autoridade que não é alimentada pelo jejum e pela oração. O diabo quer que você acredite nisso, porque o diabo quer que você seja derrotado, mas não, meus irmãos. Existe um ungido que luta por nós. Existe um ungido que luta por você. E quando você cai em tentação, esse ungido te levanta e ele te lembra da sua palavra que diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, para nos purificar de toda a injustiça. E quando você se sente cansado, esse Jesus diz: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E quando nós nos desesperamos nos sofrimentos, esse Jesus diz: olha, neste mundo é assim mesmo. No mundo vocês vão passar por tribulações, por aflições, mas anima-te, ânimo. Eu venci o mundo. Jesus é o ungido de Deus que venceu o mundo. É o ungido de Deus que derrotou o gigante, porque nós não teríamos condições de enfrentar esse gigante. Então, meus irmãos, esta é a luta que o Senhor espera que nós participemos dela. Descanse no Senhor. A alegria do Senhor é a tua força. Amém? Para concluir a nossa reflexão, eu gostaria de acrescentar mais uma aplicação que diz respeito não à nossa vida individual, mas ao coletivo. Uma aplicação que tem a ver com a igreja espalhada na terra, a igreja do Senhor, ou então a terceira IPI de Bauru. Meus irmãos, na história da igreja, desde o primeiro século, o inimigo tentou nos calar. A igreja sempre sofreu por meio de uma estratégia chamada choque e pavor. Desde a história primitiva, muito sangue foi derramado. Há alguns séculos atrás, algumas ditaduras se levantaram no mundo tentando proibir o cristianismo, tentando proibir a circulação de Bíblias. Algumas dessas ditaduras já nem existem mais. Algumas ainda estão de pé. Trazendo para o nosso contexto aqui no Brasil, talvez você conheça alguém que tentou proibir o cristianismo na sua área de convivência. Seja lá o marido que não permite que a esposa frequente a igreja, que não permite que seus filhos participem da escola dominical, e muitas vezes usando da violência física ou da violência verbal. Nós temos visto ultimamente muitos posts agressivos na internet, no Facebook, no Instagram, calúnias contra a igreja do Senhor. E aqui eu falo de igrejas sérias, de irmãos sérios. A nossa igreja, por exemplo, a primeira IPI de Bauru, recentemente eu vi um post no Instagram. É o que acontece no Brasil todo, principalmente depois dessa onda de discussão política. Uma foto da nossa igreja com a seguinte frase: aqui é um lugar de fascistas, homofóbicos, racistas, de graça.
É isso que nós temos recebido como igrejas do Senhor. E a situação tende a piorar. Às vezes dá vontade de responder no Facebook. Às vezes dá vontade de usar a mesma arma do inimigo. Não dá? Mas é o Senhor que luta pela sua igreja. É o ungido do Senhor que luta pela sua igreja. Lembra o apóstolo Paulo quando está perseguindo os cristãos lá em Damasco? Indo em direção de Damasco. Naquela altura, Paulo preferia ser chamado pelo seu nome judaico, Saulo. E este Saulo está indo a caminho de Damasco para prender os cristãos. E de repente aparece o filho de Davi. Aparece um ungido no meio do caminho e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha que interessante essa fala de Jesus. Jesus não diz: Paulo ou Saulo, por que você está perseguindo a minha igreja? Jesus diz: por que me persegues? Em outras palavras, Saulo mexeu com a minha noiva, mexeu comigo. O Senhor é quem luta pela sua igreja. Portanto, meus irmãos, não desfaleça o coração por conta da afronta de Satanás. Não desfaleça. Essa batalha pertence ao Senhor. E meus irmãos, se Deus é por nós, fala sério, se Deus é por nós, quem será contra nós? E que possamos então depositar a nossa esperança e a nossa confiança no ungido que luta por nós. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez. Peço para que você se coloque em pé nesse momento. Agora é o nosso momento de resposta a Deus, de depositar no Senhor a nossa esperança, a nossa confiança naquele que luta por nós. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra, ó Pai, a Tua palavra que foi preservada até o dia de hoje, ó Pai. Nós te agradecemos pelo Senhor Jesus que vem ao nosso encontro, o Senhor Jesus que nos coloca em pé, ó Pai. O Senhor Jesus que luta por nós, ó Pai. Nós não tínhamos, ó Deus, condições de enfrentar esse gigante, o pecado, a morte, ó Deus. Toda essa maldade que nos rodeia, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, pela vitória de Jesus na cruz. Te agradecemos pelo poder da ressurreição, ó Pai. Ajuda-nos, ó Senhor, a confiarmos em Ti durante a semana, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a usarmos as armas do Senhor, ó Pai. Nos lembra, ó Deus, de buscar a Tua face, ó Deus. Nos lembra, ó Deus, de buscar o Senhor em oração, ó Pai. Essa é a nossa posição de guerra, ó Deus. É joelhos no chão, ó Pai. Coração quebrantado, o Senhor não despreza, ó Pai. O Senhor não rejeita, ó Deus. Muda, ó Deus, a nossa história. O Senhor também conhece e sabe dos gigantes que se levantam durante a semana, ó Pai. Mas se o Senhor derrotou já o pior gigante, ó Deus, e se o Senhor é por nós, ó Pai, nós confiamos, ó Deus, na Tua proteção. Quem será contra nós, ó Pai? Alimente, ó Deus, o nosso coração com a fé do Senhor Jesus, ó Pai. No nome de Jesus de Nazaré, amém. Que Deus os abençoe. Muito obrigado, meus irmãos.